Bom Dia Pernambuco. Olá, bom dia para você. É quarta-feira, 5 de outubro. Estamos juntinhos no Bom Dia Pernambuco. O dia começou nublado na região metropolitana. Estamos com imagens ao vivo aqui de Olinda. O sol está querendo aparecer. Olha só que imagem linda para a gente começar o dia. Faz 23 graus neste momento, mesma temperatura do Recife, onde a máxima deve chegar aos 30 graus. Vai fazer um calorão no Recife. E seguimos para o Agreste, para ver Taquaritinga do Norte, onde vivem 27 mil pessoas em média. A cidade fica no alto de uma serra, a 160 quilômetros do Recife. E isso se você sair da capital pela BR-408. Neste momento está friozinho em Taquaritinga, faz 18 graus. Grande abraço para todo mundo ligado no Bom Dia. Também vamos mostrar a zona da Mata Norte, em Goiânia. Acontece hoje uma ação do Sebrae para incentivar os consumidores a comprar perto de casa e assim poder garantir o lucro dos comerciantes. Quem conta os detalhes é a repórter Bianca Carvalho. Bom dia para você, Bianca. Oi, Meire, bom dia para você, bom dia para todo mundo que tá aí, que tá aqui, que tá perto daqui. Eu tô falando da Mata Norte do estado, Meire. Você falou aí, eu tô em Goiânia, sim. Tô aqui na praça, no centro da cidade. Aqui, ó, em frente à igreja, essa é a Rua Manuel Borba, uma rua de comércio. E o dia hoje é para falar disso, é para falar de pequenos empreendimentos, para falar de pequenas lojas, de pequenos comércios que existem aqui em Goiânia e em outras partes de Pernambuco. Hoje é o dia para falar deles, é o dia do pequeno e do micro. E a gente vai passar o jornal inteiro, Meire, falando desse assunto que é tão importante para a economia do estado e conversando com pessoas que têm pequenos empreendimentos. Vou logo mostrar um que a gente vai ouvir já já. Ó. Isso aqui é um negócio de móveis sustentáveis. Tudo feito aqui, ó, com resto de pallet, com pneus que seriam queimados. Isso aqui é empreendimento, dá dinheiro, gera desenvolvimento para a comunidade, para a economia local. Daqui a pouco eu volto para falar sobre isso, Meire. Grandes ideias, Bianca, até já já. E olha, muitas famílias moram em prédios. E quando se vive num condomínio, para manter a organização e alguns serviços essenciais, é preciso pagar uma taxa mensal. Com o aumento da inadimplência, muitos síndicos têm recorrido à justiça. Assunto que vamos conferir com o repórter Bruno Fontes. Oi, Bruno, bom dia. Oi, Meire, bom dia para todo mundo que está agora assistindo ao Bom Dia Pernambuco. Nós estamos ao vivo aqui no bairro de Campo Grande, nós estamos na rua Almirante Barroso, nesse conjunto ó, que recebe o nome da mesma rua, que é o Almirante Barroso. Aqui são 24 apartamentos, vamos mostrar aqui o sucesso da administração, porque não há ninguém devedor nesse condomínio. Mas a gente sabe que por causa dessa crise financeira aumentou muito a inadimplência. Vamos conversar com o síndico para mostrar a importância das taxas, as taxas mensais, e também com o advogado que vai explicar o novo Código Civil que começou a já vigorar desde há 6 meses aqui no Brasil. Então, a pessoa atrasou, pode ser executado imediatamente, inclusive o devedor vai pagar os custos desse processo judicial. Daqui a pouco eu volto falando sobre esse assunto aqui no Bom Dia Pernambuco. Meire. Combinado, Bruno. E tem outro assunto que mexe com quem mora em condomínio, com quem mora em casa. Briga de vizinho. Olha, existem casos que vão parar na justiça e podem ser resolvidos por meio de uma conciliação. É o que vamos saber com outro Bruno, o Grubert. Oi, Bruno, bom dia para você também. Oi, Meire, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo ao Bom Dia Pernambuco nessa quarta-feira. Olha, briga de vizinho pode começar com um cachorro que late demais, um vazamento no teto que é ocasionado pelo apartamento de cima, e aí pode sim parar na justiça. Tem muitos casos assim, e aí tem a semana de conciliação que vai começar só em novembro, que pode ajudar a resolver esses problemas que já foram parar na justiça. Mas por que a gente está falando disso hoje? Porque é preciso se inscrever para participar da semana de conciliação. Dá para resolver esses problemas com vizinhos e também outras ações que já estão na justiça. Problema com banco, com prestadora de serviço. A gente conta como participar da semana de conciliação já aqui no Bom Dia Pernambuco. Meire. Até daqui a pouquinho. E você vai ver também o que fez o Colégio de Aplicação da UFPE estar entre os que tiveram as melhores notas do Enem 2015 em todo o país. A avaliação foi divulgada pelo Ministério da Educação.
Novidades no vestibular do IFPE. Para o ano que vem serão oferecidos mais vagas e 2 novos cursos. Na semana de homenagens a São Francisco de Assis, o protetor dos animais, devotos foram ao convento de Santo Antônio, no Recife, pedir bênção para os bichos de estimação. Em Santa Maria da Boa Vista, uma das fontes de renda é a produção de banana. Mas as vendas estão caindo e o preço da fruta está lá embaixo. Vencendo a crise, comerciantes de vários setores se juntam nas lojas colaborativas. O único espaço para o cliente encontrar o que precisa. A gente aproveita todo o nosso espaço e também é uma troca de ideias, né? A gente cresce todo mundo junto e é uma troca bem interessante. Aqui no estúdio, o assunto é saúde. O médico Eduardo Magalhães, que é nutrólogo, vai trazer orientações para quem sofre com prisão de ventre. Ele também vai explicar quais os benefícios de sucos, alimentos. E já ouviu falar de fome oculta? Se você tenta, mas não consegue perder peso, esse pode ser o problema. O médico explica como se livrar disso. Futebol, o técnico Oswaldo de Oliveira pede a ajuda dos rubro-negros para vencer o São Paulo. Participação do nosso torcedor. Nós precisamos do apoio da torcida nesse momento. O Santa Cruz tem um jogo difícil no fim de semana. Enfrenta o vice-líder Flamengo. E uma notícia deixou a torcida tricolor chateada. O Náutico venceu o 4º jogo seguido. Foi contra o Bragantino, fora de casa, com direito a golaço. Fãs enlouquecidos. Uma multidão foi conferir a pré-estreia do filme estrelado por uma jovem que é fenômeno da internet. Olá! Não perca Bom Dia Pernambuco, daqui a pouco eu tô aí, então fique de olho. É Fada nos cinemas, dia 6 de outubro vai estrear e eu falei um pouquinho sobre isso, fica de olho, vem comigo. Essas e outras notícias agora no Bom Dia Pernambuco. Começam na próxima segunda-feira as inscrições para o vestibular 2017 do IFPE, o Instituto Federal de Educação de Pernambuco. Foram criados 2 novos cursos e 1.000 vagas a mais do que no ano passado. São 4.746 vagas disponíveis para o primeiro semestre de 2017 no vestibular IFPE. São quase 1.000 a mais do que no ano passado. A nossa missão é democratizar cada vez mais a educação através da oferta da educação profissional, científica e tecnológica. O IFPE também anunciou que tem 2 novos cursos em Pernambuco. O curso de bacharelado em Engenharia Mecânica, que vai ser ofertado pelo campus Recife, e o curso de Engenharia Elétrica, que também será ofertado pelo campus Garanhuns e pelo campus Pesqueira. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 10 de outubro, e vão até o dia 3 de novembro. Custam R$ 25,00 para os cursos técnicos e R$ 50,00 para os de nível superior. E só podem ser feitas pela internet. É só clicar seveste.ifpe.edu.br e se inscrever. O cartão de inscrição sai a partir do dia 14 de novembro. As provas acontecem no dia 27 de novembro e o resultado sai no dia 19 de dezembro. Os estudantes que não tiverem condições financeiras também poderão pedir isenção no valor da inscrição. Que essa isenção, essa solicitação, ela ocorre em 2 momentos. Primeira solicitação online, através do site da Seveste, que vai ocorrer do dia 10 ao dia 13 de outubro. O segundo momento é o candidato comprovar que ele atende aos critérios para conseguir essa isenção. Você confere outras informações sobre o vestibular do IFPE no nosso portal na internet, o g1.com.br/PE. E no projeto Educação, hoje é dia de inglês e de pronomes. Você sabe usar um pronome em inglês? Você sabe quais são os pronomes com função de sujeito em inglês? Você sabia que em inglês nós temos um pronome que ele é neutro e que ele tem um plural? Sim, ele tem um plural. Você também sabia que o numeral one, além de ser numeral, ele também pode ser um pronome? Então venha descobrir isso comigo no g1.com.br/PE.
Você vai ver daqui a pouquinho o que fez o Colégio de Aplicação da UFPE estar entre os que tiveram as melhores notas do Enem 2015. A avaliação foi feita em todo o país pelo Ministério da Educação. E ainda hoje você vai ver que 6 estrangeiros foram presos num navio no porto de Suape. Eles queriam entrar no Canadá de forma clandestina. E mais, o que é possível fazer para melhorar a qualidade de vida por meio da alimentação? Como evitar a prisão de ventre? A gente também vai saber com o médico nutrólogo Eduardo Magalhães quais as propriedades de alguns sucos, alimentos. Se você tem alguma dúvida, mande para o nosso WhatsApp 981812222. E logo a seguir, orientações para quem está com dívidas em bancos. Bruno Grubert. Olha, Meire, se essas dívidas foram parar na justiça, dá para renegociar os juros, as multas, tudo isso na semana de conciliação, que é no mês que vem. Se você que está em casa tem alguma ação na justiça e está tratando desse problema, precisa fazer a inscrição para participar dessa semana. A gente explica tudinho já já aqui no Bom Dia, Meire. Combinado, até daqui a pouquinho, Bruno. E ainda a euforia dos fãs que foram à pré-estreia do filme É Fada, estrelado pela jovem Kéfera, sucesso na internet. Não saia daí, a gente volta rapidinho, agora são 6h08. Quando o dinheiro não dá para pagar todas as despesas de casa, as dívidas vão se acumulando, né? E com as contas atrasadas, chegam também as cobranças. Para sair dessa situação, tem quem procure a justiça para tentar uma negociação, uma redução dos juros. O problema é que essas ações podem demorar muito tempo até serem julgadas. Uma alternativa para dar mais rapidez a esse processo e voltar a ter tranquilidade pode ser a Semana Nacional de Conciliação. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o repórter Bruno Grubert, porque a Semana de Conciliação vai ser só em novembro, mas é preciso fazer a inscrição antes. Quem é que pode participar disso, Bruno? Tem que ter advogado? Como é esse processo? Meire, qualquer pessoa que tenha uma ação na justiça relacionada a esses problemas que você disse e vários outros que a gente vai explicar agora, pode fazer a inscrição. Não precisa ser o advogado. A própria pessoa interessada que está inserida aí nessa ação pode fazer a inscrição, faz pela internet e também os juízes estão fazendo as inscrições para participar dessa semana de conciliação. É só em novembro, como você bem lembrou, mas precisa fazer a inscrição agora, nesse mês, para que a justiça possa se organizar e marcar as audiências de conciliação. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o Dr. Eric, que é desembargador e coordenador do Sistema de Conciliação do Tribunal de Justiça aqui de Pernambuco. Doutor, quais ações da Justiça que podem ir para uma conciliação? Ou, se for mais fácil, o que é que não pode chegar até a conciliação? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Meire. Qualquer ação que possa transigir, então ela pode ser levada para a Semana Nacional de Conciliação. Casos de família, de cobranças, de vizinhos que tenham problema, qualquer litígio que seja conciliável, eles podem ser inscritos na Semana Nacional e tentar a conciliação. A semana vai ser do dia 21 ao dia 25 de novembro. Agora, você já tem experiência com essa semana de conciliação? Quais são os casos mais comuns e que tem uma boa resolução no fim de uma conciliação? Bom, esse é o 11º ano que acontece. Os mais comuns são os grandes litigantes, que são bancos, operadoras, prestadoras de serviço, como CELP, Compesa, vários outros casos desse sentido, eles são os grandes litigantes. Então, a grande maioria dos processos são direcionados para esse lado. Mas não impede que uma pessoa que tem um processo na justiça comum, em qualquer parte do estado de Pernambuco, possa acionar a se inscrever e ter o seu processo incluído na Semana Nacional. Agora, doutor, por que é uma vantagem esperar fazer a conciliação e não esperar o juiz decidir sobre esse caso? Eu entendo que é o futuro da justiça, porque a conciliação, as partes vão transigir, vão chegar a um acordo. Então você automaticamente antecipa o julgamento de uma causa que necessariamente vai ser favorável a uma parte e a outra não. Então você, entrando num acordo, você vai conseguir conciliar ambos os interesses das duas partes. Só é feito o acordo quando as duas partes têm interesse. E ela põe fim àquele litígio e tem a finalidade que eu entendo que seja a melhor, que é pacificar a sociedade.
porque muitas vezes a pessoa tem um problema com um vizinho, com uma pessoa próxima, até na família, e com a ação aquilo não vai pacificar, vai ser julgado favorável a um lado e o outro vai ficar insatisfeito, vai recorrer, aquilo nunca vai terminar. Mas com a conciliação, através de um mediador que irá intermediar, ele vai ouvir as duas partes, vai tentar chegar a um acordo. Então, chegando a um acordo, ele pode dirimir futuros litígios. Então, o objetivo maior é pacificar a sociedade. Agora, doutor, dá para, por exemplo, se uma pessoa tem uma ação na justiça, uma dívida que ficou para trás, o banco ou uma empresa de prestação de serviço entrou na justiça contra essa pessoa, dá para diminuir o valor dessa dívida? Porque ao longo do tempo vai acumulando juros, multas. Geralmente a empresa abre mão dessas multas, tem um descontinho na hora de pagar a conta? Quando vai ter a conciliação, sempre tem que ceder alguma parte. Normalmente, os bancos ele têm juros extorsivos. Então, na hora da conciliação, ele vai abrir mão de alguma parte desse juro para tentar negociar e aí receber algum valor que dificilmente seria conseguido com uma decisão judicial e resolver o seu problema, solucionar o seu litígio. Ok, doutor, muito obrigado por enquanto. Doutor Eric fica com a gente, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a semana de conciliação para resolver problemas entre vizinhos. E se você tem uma ação na justiça, quer participar dessa semana, basta entrar no site do Tribunal de Justiça, tjpe.jus.br, e fazer a inscrição ou então pedir para o seu advogado fazer isso. Meire, voltamos ao estúdio com você. Essa semana de conciliação resolve a vida de tanta gente, né, Bruno? E o dia de São Francisco de Assis foi ontem, 4 de outubro, mas as homenagens ao santo protetor dos animais se estendem durante toda a semana no convento de Santo Antônio, no centro do Recife. A tarde de ontem teve missas, devoção. O que São Francisco representa para a senhora? Para mim ele representa tudo, porque tudo Deus deu novo, tudo que eu peço a ele, Deus primeiramente ele me ajuda. 4 de outubro é o dia de São Francisco de Assis, um dos mais populares entre os católicos. O santo é o protetor dos animais e também amava a natureza. Irmão Sol, Irmã Lua, são expressões comuns na fala do santo. O dia dele foi ontem, mas a semana toda é de festa no convento de Santo Antônio, no Recife. Como São Francisco é o amigo dos animais, muita gente trouxe os bichos de estimação para receber a bênção especial. Como Patrícia, que veio acompanhada da cachorrinha Alegria. Ela teve muito doente, ela estava com uma doença muito feia do carrapato e eu entreguei ela a São Francisco, então, e ela escapou de quase morte. Ela teve que ter transfusão de sangue. E foi eu considero um milagre de São Francisco mesmo. Lúcia Helena também trouxe a fiel amiga pela primeira vez. Eu zelo muito pelos animais, amo todos eles. Gosto demais e é por isso que eu não podia deixar de vir aqui para trazer ela. E em Petrolina, no sertão, um encontro católico deve reunir milhares de pessoas hoje à noite. É o Vinde e Vede. Quem traz os detalhes é o repórter Paulo Ricardo Sobral. Para a Igreja Católica, outubro é considerado o mês das missões. E os organizadores do segundo Vinde e Vede receberam justamente a missão de evangelizar por meio do evento, que tem como tema Olhos Fixos Nele. E sobre esse assunto a gente conversa agora com uma das coordenadoras, a Adriana Fernandes. Adriana, muito obrigado pela sua participação. Qual a mensagem que vai ser passada nesta noite? Com os olhos fixos nele. É impossível a gente caminhar se não tiver realmente voltado para Jesus. E é isso que nós desejamos passar. Através da pregação do Padre Adilson, nós vamos levar, mais uma vez, a misericórdia de Deus para todo cristão que deseja ouvir a sua palavra. Uma programação para toda a família, o que é que está previsto? Sim, para toda a família, para todo cristão. Na verdade, vai ser uma abertura com a banda Vixe Maria, daqui de Petrolina, a pregação com o Padre Adilson, que vem do Santuário de Arco Verde, e o encerramento com o show testemunho de Batista Lima. Quantas pessoas previstas? Aguardamos mais de 6.000 pessoas e ainda teremos o momento de confraternização com a nossa quermesse ao final do evento. Obrigado pelas informações. Lembrando que o segundo Vinde e Vede começa às 7 horas da noite. Vai ser na Concha Acústica, que fica ao lado da Catedral do Sagrado Coração de Jesus, no centro de Petrolina. Voltamos ao estúdio.
Chegou a hora de conferir as oportunidades de hoje da Agência do Trabalhador de Jaboatão. Vem aqui comigo, olha, 50 vagas para segurança de evento. É preciso ter curso de formação de vigilante e curso de extensão de segurança para grandes eventos. A remuneração é de R$ 70 por dia. Também 15 vagas para vendedor pracista. O candidato deve ter carro, hein, gente? O salário é de R$ 1.045. Para todas essas vagas é preciso ter ensino médio e experiência mínima de 6 meses. Importante também anotar o telefone aí da Agência do Trabalhador de Jaboatão, 3482-5487. E você vai ver com a gente a seguir, comerciantes de vários setores se juntam nas lojas colaborativas. Um único espaço para o cliente encontrar o que precisa. E vamos até Goiânia, na Mata Norte, conhecer outros exemplos de empreendedores. E vamos trazer dicas para quem está com dificuldade nas vendas. Bianca Carvalho. Meire, a gente vai conhecer exemplos de micro e pequenos empreendedores. E olha, as micro e pequenas empresas representam 98% do total de empresas do estado e respondem por quase metade, Meire, dos empregos formais, aqueles empregos de carteira assinada. Então, isso é um mercado muito importante. A gente está aqui na praça, no centro de Goiânia, e vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. Conversar também com essas pessoas que fizeram e que vivem desses pequenos investimentos que movimentam a economia da comunidade e desenvolvem aqui o local. Meire. Bacana, até daqui a pouquinho, Bianca. E tem ainda orientação para quem está devendo a taxa de condomínio. Bruno Fontes. Meire, nós estamos ao vivo aqui no bairro de Campo Grande, no Recife. Eu estou acompanhado aqui de um advogado, que é o Augusto Duque, e também um síndico deste condomínio, que é o senhor Luiz. Aqui, por exemplo, são 24 apartamentos, mas ninguém está devendo. É um sucesso porque ele está conseguindo administrar nesse cenário de tanta dificuldade financeira para algumas pessoas. Então, muita gente atrasa em outros condomínios e o senhor Augusto Duque, que é o advogado, vai explicar o que está acontecendo agora, como eles estão conseguindo, então, esse dinheiro atrasado de alguns condôminos. Daqui a pouco eu volto. Meire. Até já já, Bruno. Aqui no estúdio, nossa conversa é com o médico Eduardo Magalhães. Ele vai explicar que alimentos e sucos podem fortalecer o nosso corpo contra doenças. Também vai explicar o que é fome oculta, um problema que pode prejudicar a perda de peso. Tem o futebol. O Náutico venceu o 4º jogo seguido, foi contra o Bragantino fora de casa, com direito a golaço. A gente conta tudo e mostra para você já já. Agora são 6h21. Bandas musicais amadoras vão participar a partir de domingo de um concurso. É o Som na Arena, que acontece na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Ontem, a Secretaria de Turismo e Esportes do Estado divulgou a lista com as 18 bandas selecionadas para a primeira fase. No nosso portal g1.com.br/pe, você encontra os nomes das bandas e as datas das eliminatórias. Uma das tendências do mercado tem sido a união entre comerciantes de diferentes áreas. São as chamadas lojas colaborativas, onde se dividem as despesas e se aumentam as chances de conquistar clientes. Para os consumidores, a oportunidade de encontrar produtos e serviços num único lugar. Tá vendo essa casinha simpática no Poço da Panela? Parece pequena, né? Mas você não imagina quanta coisa tem lá dentro. Uma loja de artesanato com produtos de vários artistas do Recife. Uma galeria de artes com exposições de obras variadas e coloridas. Uma escola de artes da professora Marisa Moreira. E o escritório de decoração de casas da designer Cris Melo. Juntar várias empresas em um espaço só, assim como eles fazem, é uma tendência. A gente divide as despesas, né? Aluguel, internet, faxina, de tudo no telefone. E principalmente o que eu acho mais bacana é que a gente se recicla sem sair daqui, porque aqui a gente tem gente de outras áreas. As próprias pessoas que têm produtos na loja, eles podem trazer aqui clientes. Então, assim, há toda uma troca, né? A gente aproveita todo o nosso espaço e também é uma troca de ideias, né? A gente cresce todo mundo junto e é uma troca bem interessante. A tendência agrada até gente com décadas de experiência, como o seu Edelson. Ele tem uma rede de salões de beleza em várias partes do Recife.
Nessa loja, no bairro do Espinheiro, há 2 meses, ele também vende roupas. 2 opções no lugar só. Essa realmente é uma tendência não só da nossa empresa, como também do mundo moderno de hoje, em qualquer segmento. Lá fora a gente vê muito isso. E a parceira do seu Edelson nessa nova empreitada é Dona Regina. Ela tinha uma loja itinerante de roupas, daquelas que cada hora estão em um local. Pela primeira vez, tem um ponto fixo, o salão de beleza. A gente começou a sentir necessidade de ter um local onde a gente pudesse atender com conforto, não é, com a coisa do aconchego, que a gente atendesse como a gente gosta. Era uma oportunidade que a gente não tinha como perder. Você viu aí quantas ideias bacanas, né? Para atrair os clientes é preciso mesmo inovar, como fizeram os empreendedores de diferentes áreas que a gente conferiu na reportagem. E como o tempo tem sido cada vez mais corrido, né, muita gente tem preferido mesmo fazer tudo num lugar só. Fazer as compras de casa no mercadinho da esquina, comprar um presente ou uma roupa na mesma rua, isso facilita muito, gente, porque não tem que pegar aquele trânsito, né? E ajuda também os pequenos comerciantes a manterem as vendas. Hoje, inclusive, em todo o país, o Sebrae realiza ações para incentivar justamente esse tipo de comércio. E uma das cidades aqui do estado onde tem essa ação é Goiânia, na Mata Norte. A gente vai para lá com Bianca Carvalho, até porque desde o começo do jornal você está dando exemplos aí. Quais os que têm dado certo em Goiânia, Bianca? Isso é muito legal, sabe, Meire? Porque quando a gente fala nesse pequeno empreendimento, nesse pequeno comércio, a gente está falando de desenvolvimento local, desenvolvimento da comunidade. Veja, eu estou no centro da cidade, no centro de Goiânia, que fica aqui na Mata Norte, vê. Isso aqui é uma rua de comércio, a Rua Manuel Borba. Tudo isso aqui é comércio. Aí tem banco, tem pequenas lojas, também tem atividades na área de serviços médicos, odontológicos, tem banca, tem pequenas lojinhas de alimentação, aqui tem de tudo. E veja, essa ação que o Sebrae está promovendo hoje, só em Pernambuco, ela acontece em 14 cidades. Então, pequenos empreendedores daqui trouxeram suas atividades, as que não são bem aqui na praça também estão sendo mostradas aqui. Por exemplo, aqui é uma empresa que é de treinamento funcional. Treinamento funcional, isso mesmo. E vocês atuam onde? Em empresas? Em outras? A gente tem a própria empresa, o estúdio, e a gente presta serviço a outras empresas, outras academias, a gente levando o nosso trabalho. Vocês são daqui de Goiânia, trabalhando para Goiânia? Isso, de Goiânia, trabalhando para Goiânia. Tem dado certo isso? Com certeza, certíssimo. A gente começou embaixo, entendeu? Numa praça, para se transformar agora no estúdio. E o treinamento funcional é esse tipo de treinamento aqui, né? É um treinamento onde a gente vai trabalhar todas as capacidades físicas, entendeu? É força, resistência, coordenação, equilíbrio, agilidade. São atividades físicas do dia a dia, entendeu? Que as próprias pessoas vão trabalhar isso no dia a dia. Olha, parabéns, viu, pela iniciativa de vocês e pela atividade, gente. Ó, eu conversei com vocês há pouco, deixa eu passar aqui por eles enquanto eles fazem esse treinamento. Aqui mais um exemplo de treinamento funcional, trabalhando as habilidades, que hoje as micro e pequenas empresas representam 98%, Meire, do total de empresas de Pernambuco e respondem por quase metade dos empregos formais, aqueles empregos de carteira assinada aqui no estado. Quer ver mais um exemplo legal, o exemplo de Luciene, que tem essa empresa aqui de móveis sustentáveis. Isso mesmo. Quando a gente fala móvel sustentável, minha linda, a gente está dizendo que o móvel é feito do quê? Bom dia. Na verdade, eram produtos que iam para o lixo, eram produtos que eram descartados e a gente aproveitou esse móvel para dar um conceito diferente e não só isso, né? Na verdade, gerar emprego e renda e através desse emprego e renda fortalecer a cadeia produtiva da cidade. E tudo isso a gente tem o apoio do Sebrae, porque chegou aqui há pouquíssimo tempo e assim, a gente sempre tem o apoio deles, eles chegaram aqui realmente para fazer força e ajudar esses pequenos empresários a crescerem e se fortalecerem. É o seu caso, né? Por exemplo, isso aqui é feito do quê? Essa cadeira aqui? Isso aqui é um produto feito de pallet, certo? De pallets que ia para o lixo e a gente trabalhou ele e fez essa espreguiçadeira que é bem bonita e deu um valor, que é um valor também acessível a quem queira comprar. Exemplo, diz um valor acessível. Como Por exemplo, uma espreguiçadeira dessa, ela custa em torno de 130, 140 reais. 130, 140. Isso, exatamente. Se fosse um móvel que fosse feito nessa mesma estrutura, que não fosse de pallet, ele seria um preço muito mais caro. Se ele fosse de uma madeira trabalhada, entendeu? Ele passaria tipo 30%, 40% a mais. Então a gente consegue baratear o preço do produto por ser sustentável. Entendi. Aí aqui,
Isso aqui são o quê? São almofadas, é isso aqui? Isso. Aí esse pneu ia ser queimado, certamente, né? Sim, porque na cidade ela não tem um programa ou pelo menos não é conhecido nenhum programa de descarte de pneus. Então tem muitas borracharias que pegavam esses pneus e queimavam. E a gente está fazendo um trabalho de conscientização com esses borracheiros que a gente passa no final da tarde ou em determinados dias e pega esse produto e reutiliza e vende por um preço acessível, faz parcerias com empresa para ambientar espaços sustentáveis. Luciene, muito obrigada pelas explicações e parabéns pela iniciativa. Gente, ela falou do Sebrae, daqui a pouco a gente vai conversar com o Sebrae para saber que tipo de iniciativa eles estão tomando aqui e, claro, também para dar dicas, né? Para eles e para outras pessoas que empreendem e que querem saber o que fazer para tudo dar mais certo. Meire. É incrível como a gente está vivendo um momento, né, Bianca, de reinvenção, de recuperação para gerar renda. Boas ideias. Instantes, a emoção dos fãs que foram à pré-estreia do filme É Fada, estrelado por uma jovem que é sucesso absoluto na internet. E atenção você que sofre para perder peso ou tem prisão de ventre ou outros problemas com alimentação. Aqui no estúdio, nossa conversa é com o médico nutrólogo Eduardo Magalhães. Mande sua pergunta para o nosso WhatsApp 981812222. E tem mais. A polícia faz esta manhã uma operação para combater fraude em licitação e desvio de dinheiro público em Itamaracá. Outro assunto desta edição é a convivência entre vizinhos e casos que vão parar na justiça, Bruno. Meire, às vezes um cachorro que late demais, um vazamento que não foi resolvido, isso tudo vai parar na justiça e aí tem uma semana de conciliação que começa no mês que vem para ajudar os vizinhos a resolverem esse problema, sem precisar esperar também a decisão do juiz, porque às vezes demora um pouco, né? Às vezes a conciliação pode ser o melhor caminho. Agora a gente vai conversar com o Bruno Fontes, que está num condomínio. E Bruno, eu quero saber se por aí tem problemas como esse, hein? Será que tem? Bom dia para você. Oi, Bruno Grubert, meu xará, bom dia para você também. Olha, aqui não tem problema de convivência, nem tem problema de atraso de taxa de condomínio. Mas a gente vai falar que muitas pessoas estão devendo, não aqui. E aí sim, quando o juiz recebe, o juizado recebe, esse título pode ser executado em até 3 dias. A pessoa tem que pagar ou então o apartamento pode ser penhorado. A gente volta com esse assunto daqui a pouco. Bom dia, Pernambuco, volta rapidinho. O Colégio de Aplicação aqui de Pernambuco foi destaque nacional numa avaliação do Ministério da Educação divulgada ontem. A aplicação, que é do governo federal, ficou entre as 3 escolas públicas do país mais bem colocadas em relação às notas do Enem 2015. Esse colégio sempre foi muito disputado e agora, pela primeira vez, vai abrir vagas para alunos de escolas públicas no sistema de cotas. A pesquisa foi feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. É uma instituição vinculada ao Ministério da Educação. No ranking nacional, o Colégio de Aplicação ficou na posição de número 54, entre todas as escolas públicas e particulares. A média foi de 677,84. Isso é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido na escola já há alguns anos, mas ele se propõe a ser um trabalho voltado para a formação do cidadão, para o seu desenvolvimento integral, na perspectiva do desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas. O Colégio de Aplicação tem 420 alunos no ensino fundamental, com turmas a partir do 6º ano e também no ensino médio. A escola tem uma jornada ampliada, com aulas à tarde 2 vezes por semana. A gente tem um ensino que ele é integrado em muitas matérias e eu acho que isso... A aprovação no Enem é principalmente uma consequência disso. Isso vem muito do clima do colégio, de professores qualificados e alunos que têm a possibilidade de ter uma união e oportunidades que desenvolvam o lado que eles desejam para a sua vida. O colégio é um dos mais concorridos do estado. A inscrição para novos alunos acabou há uma semana. Foram ao todo 2.400 inscritos. Pela primeira vez, a aplicação reservou metade das vagas para alunos da rede pública. No sistema de cotas, 500 inscritos vão disputar 30 vagas. Já entre os estudantes de escolas particulares, vão ser 1.900 alunos disputando as outras 30 vagas.
As provas para a seleção do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco vão ser no dia 4 de dezembro. Olha, a concorrência é grande, viu? No sistema de cotas para os alunos de escolas públicas, são 16 alunos disputando uma vaga. Para os estudantes das escolas particulares, a concorrência é ainda maior, 63 alunos para cada vaga. Em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão, é o município com a segunda maior produção de banana aqui em Pernambuco. O preço da fruta por lá despencou nas últimas semanas. Se para o consumidor isso representa uma boa notícia, para quem planta, a situação é preocupante. As bananeiras não param de produzir no projeto Fulgêncio, em Santa Maria da Boa Vista. E é cada cacho da variedade Pacovan. Fruta tem. O problema é comprador. A situação chegou a esse ponto porque tem muita oferta no mercado para pouca demanda. Nas plantações, o cento da banana, há uns 2 meses, custava R$ 23. O preço caiu para R$ 6. Seu Jorge nem calculou ainda o prejuízo que pode ter com esse preço tão baixo. Eu produzo banana desde há mais de 10 anos, nunca vi banana desse preço. Tem banana, tem produtor aí que está vendendo até de R$ 5 para não perder na roça. Quem também teme os prejuízos é Juliano. Ele plantou há pouco tempo 2 hectares de banana. Os frutos estão perto da colheita e ele não esperava que o valor caísse tanto. O fruto está amadurecendo, não tem a quem vender e acontece isso com a gente. Não tem como pagar nem o defensivo da roça que a gente tem gastado. Para tentar ajudar os agricultores a saírem do sufoco, José Expedito, que é secretário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Boa Vista, diz que pretende montar uma cooperativa. Para comercializar direto do agricultor, quanto também para o consumidor final, que seja a indústria, que seja o mercado. Eles querem vender para gente como Dona Cecília, que tem um hortifruti. O valor do cento da banana que ela compra está variando entre 10 e 15 reais. Dona Cecília revende a dúzia por 3 reais. É muita mercadoria que eles não reclamam. É a banana, né? Porque é uma coisa que é um produto que ele tem muita utilidade para tudo, né? Ou se tem, né, ô Dona Cecília? Olha, a banana faz parte do cardápio de muitas famílias, né? Mas quem sofre com prisão de ventre costuma fugir dessa fruta. Será que está errado fazer isso? O que será que recomendam os médicos para manter o intestino funcionando bem todos os dias? A alimentação, claro, influencia no funcionamento desse e de outros órgãos e pode, inclusive, fortalecer a saúde contra várias doenças. Para falar com propriedade sobre esse assunto, estamos recebendo hoje aqui no estúdio o médico Eduardo Magalhães, que é nutrólogo. Bom dia, doutor. Obrigada mais uma vez por sua participação aqui com a gente. Vamos começar falando da banana, né? Que todo mundo acha que tem, assim, alguma relação com prisão de ventre. Quais são as propriedades dessa fruta? Bom dia, Meire. Bom dia quem está nos ouvindo. É sempre um prazer, viu, estar aqui. Igualmente. Então, Meire, há controvérsia sobre a banana e a prisão de ventre. Na teoria, tem estudos que apontam que ela sim pode favorecer, porque tem alguma substância chamada taninos, que ajuda um pouco a prender o intestino. Mas na prática, viu, Meire, eu nunca recomendo de tirar a banana para quem tem prisão de ventre, porque tem tantas outras coisas que são tão piores para a prisão de ventre do que a banana, que tem tantos outros benefícios à saúde, que eu prefiro optar por eliminar aqueles que são muito ruins. Como o que, por exemplo? Por exemplo, algumas pessoas podem não gostar muito, mas os doces, os açúcares, definitivamente são dos piores. Tem um ditado que eu gosto muito, Meire, que é assim, ó: o que é doce à boca é amargo à digestão. Então, tudo que for muito doce ao paladar, a tua digestão vai ter mais dificuldade de digerir. Inclusive, tem pessoas que utilizam remédios para poder defecar de uma forma tranquila. Isso também faz um mal danado, doutor. Boa pergunta, porque cria dependência. Então, o laxante é para usar em fases agudas, pessoal. Então, você está com mais de 3, 4 dias sem ir ao banheiro, você pode utilizar do laxante. Mas nunca cronicamente, porque você vai ficar dependente dele e não vai resolver o problema, né? A gente, inclusive, tem uma pergunta da Williane Santos. Ela diz o seguinte, que o filho dela tem 3 anos, tem prisão de ventre, já tentou mudar a alimentação, mas nada, só mesmo com remédios. O que é que ela faz para regular essa funcionalidade no filho que é tão jovem, doutor? Com essa idade é um pouquinho mais complicado, né? Porque a criança não tem nem muita noção, né? Do que ela pode estar fazendo, ela não entende muito disso. Mas o que a mamãe pode fazer é, primeiro, assegurar uma ingesta adequada de líquido, né? E líquido não é só água, né? Tem que dar uma mesclada aí com Pode mesclar. Até porque a criança toma muita água, às vezes elas rejeitam, né? Mas líquido é indispensável, sabe, Meire? Porque para você ter uma boa digestão, produção de suco gástrico, de enzimas digestivas, formar o bolo fecal, tem que ter água.
bastante água para essa criança e ela pode utilizar, fazer um suquinho para essa criança, onde coloca, por exemplo, um pedaço de mamão, pode colocar um pedacinho de ameixa, uma ameixa seca. E uma dica boa é ela botar uma colher de sopa de semente de linhaça dourada na geladeira à noite, dentro de um pouquinho de água, 2 dedos d'água. Hidrata essa linhaça durante a noite e joga essa colher de sopa dentro do suco. Então, acorda o dia fazendo esse suco com a linhaça dourada, com o mamão, com a ameixa, já a tendência é que vá soltando esse intestino. A gente bastante fala muito, líquido, né? Fala muito de líquido, o senhor está falando aí muito de líquido, mas existe uma quantidade ideal para cada pessoa, né? certeza. O que é para mim pode não ser para o senhor. Isso. Inclusive, a Josiane Alcântara diz que sofre com prisão, é outra telespectadora que mandou uma pergunta para o nosso WhatsApp. Ela gostaria de saber se essa prisão de ventre pode desencadear outros problemas de saúde. Pode sim, Meire. Pode, inclusive, por exemplo, hemorroidas. Que é super desagradável, quem tem sabe como é desconfortável, e é uma consequência clássica de quem não tem um trânsito intestinal diário que funcione bem. Uma dica que eu dou, além disso tudo, que é muito bom para hemorroida também, Meire, bom para quem tem problema até de lombalgias, é ficar de posição de cócoras. Inclusive, a gente tem um desenho aqui que a gente vai colocar para exemplificar como é a posição correta. Né? Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente também. Interessante. Bem interessante, é bem ilustrativo esse desenho, porque é o seguinte, aquela posição que a gente vê ali, a correta, é a posição que os nossos ancestrais faziam, utilizavam na hora de evacuar. Inclusive, várias culturas orientais ainda utilizam. Você chega lá no Oriente, vários banheiros, um buraco assim no chão. Para você fazer... fica de cócoras mesmo. Né? Porque essa é a posição mais natural para o nosso organismo. Fortalece bem a musculatura dos membros inferiores, da coluna e favorece o movimento e o caminho para que as fezes possam sair adequadamente. E interessante que a gente está vendo essa posição que é incorreta, mas parece estar certa, porque a pessoa está ereta, né? Está num ângulo ali de 90 graus, mas isso não deve ser assim. Anatomicamente não favorece o trânsito intestinal essa posição daí. Então, claro, a gente não vai estar fazendo evacuando de cócoras, a gente tem a privada e tudo mais. Então, essa figura ilustra bem, você pode colocar, gente, um banquinho. Um banquinho não precisa ser muito alto, só para você poder elevar um pouco as suas pernas e fazer esse ângulo aí que favorece a evacuação. Isso você pode fazer, Meire, quando você acorda, antes mesmo de ir para o banheiro. Você acordou, você fica 2 minutos numa posição de cócoras, tipo aquela posição de criança, com o calcanhar apoiado no chão. Claro, se você não tiver um sobrepeso, se você não tiver problema de joelho, então é bom avaliar se isso não pode ser prejudicial para você. Mas, de maneira geral, uma pessoa que tem problema de prisão de ventre, isso é uma boa estratégia. Acordar, fica 2 minutinhos na posição de cócoras e deixa a coisa acontecer. Não, isso é incrível. E já começar ensinando isso para as crianças, né? Porque tem muita criança que põe força mesmo para defecar ali na hora. E olha, tá aproveitando que tem muita gente tomando café da manhã ou preparando aí o cardápio, é bom a gente saber qual é o suco que faz aquela limpeza, né, doutor? A gente tem um exemplo aqui de um suco enzimático. A gente pegou essa receita com o senhor e eu quero que o senhor explique direitinho para quem está em casa legal. Qual é a importância desse suco. Aproveite você aí, já comece a anotar, a gente vai ler bem devagarzinho aí os ingredientes. Precisa de uma maçã verde, meio pepino, meia beterraba, meia fatia de abacaxi, 2 centímetros de gengibre, meia fatia de rabanete e um punhado de hortelã. O que é esse suco enzimático, doutor? Muito legal. Enzimas, Meire, enzimas digestivas, eu acho que é uma grande chave assim, para quem busca ter uma vida saudável e envelhecer bem. Geralmente, quando a gente envelhece, a gente vai perdendo a nossa capacidade de produzir essas enzimas. E a gente não consegue digerir o alimento se a gente não tiver boas enzimas. São as enzimas que quebram os alimentos. Então, por exemplo, quem tem intolerância à lactose é quem tem deficiência na produção de uma enzima que quebra a lactose, que é a lactase. Sim. E a gente tem várias outras enzimas para quebrar a proteína, para quebrar o carboidrato. Então, para que você possa receber o nutriente do alimento que você está consumindo, você tem que ter enzimas. Então, um grande sucesso para quem quer viver bem, não acumular tanto peso, ter mais disposição, é ter uma boa digestão. E para ter uma boa digestão, você tem que ter uma alimentação rica em enzimas. E esse suco eu separei porque pus alimentos específicos que naturalmente contêm muitas enzimas. Então, as frutas, por exemplo, abacaxi, kiwi, mamão, costumam ter enzimas naturais dentro.
O rabanete é uma excelente fonte de enzimas. Mas poderia ser substituído por outro ingrediente, doutor? Ou tem que ser o rabanete? Porque pode ser que muita gente não encontre, né? Verdade. Olha, pode sim, mas é porque o rabanete, ele naturalmente tem uma concentração enzimática maior. Mas claro, isso tudo se você põe vegetais mesmo aí dentro, você, por exemplo, poderia trocar maçã verde por caju. Então, se você põe frutas e vegetais naturais, crus, que tem que ser cru, porque quando você esquenta o alimento, você desnatura, você perde as enzimas, né? E quando deixa o suco lá na geladeira para tomar ao longo do dia, ele perde as propriedades? Perde um pouco, sim. As propriedades, principalmente antioxidantes, que se oxida, né? O ideal é chá, sucos serem tomados com até 30 minutos. Então, olha aí, gente, está na hora do café da manhã, então todo mundo fazendo e tomando na hora. Isso serve... Eu já ouvi muito falar sobre o suco de laranja. Fez o suco de laranja, tem que tomar na hora, que senão perde a propriedade. Isso funciona também? Funciona, Mary. Em relação... e aí eu quero saber de uma coisa. Tem gente que toma o mesmo café da manhã todos os dias, almoça a mesma coisa, faz o mesmo lanche e aí termina provocando um vício mesmo no organismo. E aí entra aquela história da síndrome da fome oculta. Vamos explicar tudo isso para os nossos telespectadores. Isso é bem interessante, Mary, porque poucas pessoas já ouviram falar nisso, né? Da fome oculta. Mas você sabe que é o distúrbio nutricional mais prevalente hoje? Nossa. 1 em cada 4 pessoas tem fome oculta. Nossa. E o pior é que a gente não aprende isso, a gente não orienta bem isso. Mas vamos raciocinar aqui, né? A gente não se pergunta, por exemplo, Mary, para que é que a gente se alimenta, né? E para que é que a gente se alimenta? Para que é que a gente se alimenta? Não é para nutrir estômago. Nem é para estar se sentindo prazer o tempo inteiro. Tem gente que come pela ansiedade, pela correria, para não ter fome e para sentir prazer quando você ingere o alimento. Tudo bem, nada contra sentir prazer. Mas o objetivo principal de se alimentar é você fazer com que o nutriente do alimento consiga passar pela sua digestão e chegar na sua célula, para gerar energia. Então, o intuito que a gente tem quando a gente se alimenta é gerar energia na célula, entende? Certo, pode continuar. Então, a fome oculta, o que seria? Justamente a distância entre aquilo que a gente come e o que de fato chega nas nossas células. Então, a gente pode estar comendo, mas não estar se nutrindo. Então, a gente acaba apresentando carências nutricionais de vitaminas, de minerais, de antioxidantes, de aminoácidos, que são extremamente importantes para a saúde. E aí a célula mesmo fica desnutrida. E a pessoa fica daquela forma assim, desmotivada, cabisbaixa, sem força, sem reagir? Exatamente. São esses os sinais? Exatamente. E depressiva. Por quê? Nossa. Porque para você formar serotonina, por exemplo, que é um neurotransmissor importante para você ter humor, se sentir bem, você tem que ter aminoácidos. Mas os aminoácidos vêm das proteínas que você ingere. Sendo que se você não tem uma boa digestão, se você não consegue quebrar essa proteína, se você não tem enzimas direito, você não vai formar os aminoácidos para poder gerar esse neurotransmissor serotonina. Então tem que variar mesmo o cardápio, né, doutor? É importante variar com alimentos naturais, com alimentos que te ajudem a digerir. Você tem que ter uma digestão forte, né, Mary? No estômago. Então você tem que ter um suco gástrico forte. Por isso que eu fico muito preocupado com quem sente azia. E logo, a princípio, já pensa em tomar um remédio para aliviar a azia. Nossa. Mas, às vezes, essa azia acontece justamente porque você tem uma digestão fraca. E aí o alimento não consegue passar do estômago para o intestino. Porque para passar para o intestino, você tem que ter uma acidez no estômago adequada. E aí, quando você toma uma medicação que diminui a acidez no estômago, você não consegue fazer com que esse alimento passe para o intestino. Prejudica a digestão, dificulta a evacuação e você não gera energia no corpo, né? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta da Rosário Pereira, que ela está acompanhando bem atentamente aqui a nossa conversa. A Rosário tem dificuldade para perder peso, ela disse que sente muita vontade de comer doce. Como é que ela faz para controlar isso, doutor? Entendi. E a compulsão por doces é a primeira manifestação quando a gente tem deficiência de energia na célula. Nossa. Então, a célula que não gera energia manda um sinal para o nosso cérebro dizendo, olha, eu preciso de energia. E quais são os alimentos que têm mais energia? Os mais calóricos, os doces, as gorduras. Então, a melhor coisa para quem tem essa compulsão por doces é procurar fortalecer e melhorar a digestão. Você acorda de manhã cedo, por exemplo, e toma um copão de água com um pouquinho de limão, Meire. Com as gotinhas? Com as gotinhas de limão. Para que isso? Porque isso vai melhorar o pH do estômago, favorecer para que o teu estômago consiga digerir melhor o alimento e melhorar o pH no intestino. Porque o teu intestino tem que ter um pH mais alcalino, para que haja transporte e absorção do nutriente. Para que ele chegue às células, gere energia, você não precisa ter vontade de comer doce. Doutor, a gente está recebendo muitas perguntas de pessoas querendo saber o que são alimentos germinados e fermentados. Muito legal. Então, alimentos germinados e fermentados são os que têm a maior densidade nutricional.
Ou seja, são alimentos que têm uma concentração de micronutrientes, de vitaminas, minerais aumentados. Como o que, por exemplo? Então, você pode... muito simples, Mary. Você pode germinar em casa qualquer semente. Então, você tem semente de girassol, você tem semente de gergelim, você tem semente de abóbora, você tem semente de linhaça. Todas essas é só você deixar em água e você encontra fácil na internet como germinar grãos. E aí você vai ver que para cada grão, dependendo do tamanho, tem um tempo diferente na água. Quando você faz isso, você está aumentando em mais de 50% o magnésio de um grão, o zinco. Então, quando você come a quantidade pequena desse alimento, você já se sente muito mais saciado e com muito mais disposição. O fermentado é ainda mais fácil de fazer e é simples, é tudo muito barato e acessível para todo mundo. E uma dica que eu dou, por exemplo, de como você fermentar um alimento, você pode pegar um brócolis, que é um excelente alimento para ser fermentado, um repolho, e você tempera ele com limão e sal. E bota no recipiente de vidro. Enche até o fim, veda bem e deixa fora da geladeira, num lugar sombreado. Sem nada, só ele mesmo? Sem nada. Depois de uns 3 dias, Meire, o alimento não vai se estragar, ele vai fermentar. E aí você pode dar uma ligeira aquecida nesse alimento ou jogar ele do jeito que está na sua salada, no seu almoço. Esse alimento fermentado, ele aumenta muito as enzimas que a gente falou. Então, é um alimento pré-digerido, fácil de digerir. Você come, você se sente leve, a tendência é que você sinta saciedade muito mais cedo. Não tem a tendência a acumular gordura e gere muita energia. É porque tem gente que come para se fartar mesmo, né? Eu tô com uma pergunta da Eliette, que ela quer saber sobre o chá de hibisco, cavalinha, gengibre e canela. Se emagrece, doutor? Olha, alguns desses que ela citou têm efeitos diuréticos, têm efeitos termogênicos e o chá é uma forma boa de você se hidratar. Então, quanto mais hidratado um corpo está, a tendência é que seja mais fácil de perder gordura. Quanto mais desidratado, Meire, por incrível que pareça, você vai tender a reter gordura. Então, sim, ajuda. Agora, depende de pessoa para pessoa. Porque tem chás, por exemplo, ali que ela citou que pode aumentar um pouco a pressão. Então, assim, não dá para sair passando tudo igual para todo mundo. Mas, teoricamente, um chá de hibisco com cavalinha, sim, é muito bom. Eu costumo orientar um chazinho verde com hibiscos, gengibre e limão. Independentemente da situação da pessoa, doutor, não precisa fazer um exame de sangue para saber se pode começar a tomar aquele chá? Ou... Eu passo, na verdade não é um, são vários, né? É uma bateria. Então, para mudar a alimentação de uma pessoa é preciso saber como é que ela está por dentro, é isso? Com certeza, né, Mary? Porque o que é um alimento bom para mim pode ser ruim para você. Já tem um ditado que o que é remédio para um pode ser veneno para o outro, concorda? Concordo. Então eu preciso perceber a individualidade e a necessidade de cada um. Às vezes a pessoa apresenta na clínica um sintoma de que tem deficiência de um determinado nutriente, outros de outro, e a gente vai fazer exatamente o que aquela pessoa precisa, né? Tem muita gente perguntando aqui sobre leite, queijo e derivados do leite, doutor. Olha, os laticínios é uma complicação, viu? Foi muito boa essa pergunta, porque vale a pena aqui eu esclarecer um detalhe. Todo mundo fala muito de alimentos lacto-free. Que o problema está na lactose, não está na lactose. Mas, gente, o problema dos laticínios, hoje em dia, principalmente, está na proteína do leite. Nossa. Então, a proteína do leite, que são as caseínas, as lactoglobulinas, elas são proteínas que teu corpo tem uma dificuldade de digerir mesmo. Então, a tendência é que você não vai conseguir ter uma digestão muito boa. A tendência justamente é que você não vai conseguir fazer o nutriente chegar na célula, porque é uma proteína que no teu intestino ela tem dificuldade de ser absorvida, desequilibra nosso intestino e aumenta muito a acidez. Então a pessoa diz, doutor, mas eu vou ficar sem consumir laticínios e cálcio, eu vou ter osteoporose? Por incrível que pareça, Meire, países que consomem menos leite têm uma taxa de osteoporose menor. Porque o cálcio do leite, ele não tem uma biodisponibilidade tão boa, você não absorve bem ele. Justamente porque aumenta a acidez, aí você perde um pouco da absorção no intestino. O gergelim tem mais cálcio, um cálcio de melhor qualidade que o leite, o brócolis. Então, o leite é um alimento que você não precisa excluir da sua vida. Mas a gente pode pensar em diminuir um pouco, né? Doutora, a gente agradece demais aqui a sua aula sobre qualidade de vida, né? Sobre vida saudável. Isso é um sucesso na internet também. E a gente agradece demais mais uma vez a sua participação. É sempre bom poder contribuir de alguma forma. Obrigada. Um bom dia para o senhor, viu? Você também. Vamos ser felizes comendo bem, né? Vamos seguir, gente, falando de empreendedorismo. Quem tem comércio e não está vendendo bem, não pode se acomodar, precisa estar sempre buscando alternativas. Às vezes, é preciso fazer apenas assim alguns ajustes. E a gente vai voltar para Goiânia, na Mata Norte, onde está a Bianca Carvalho. Ela está numa rua cheia de comércio, cheia de ideias. E por lá, inclusive, está acontecendo uma ação bacana do Sebrae. Aí a gente quer saber o seguinte, se o comerciante, o pequeno empreendedor, né, começa a vender muito pouco, qual é a primeira coisa, Bianca, que ele tem que fazer para não ir à falência?
E muita gente pode pensar assim, tem que colocar tudo em promoção. Essa é uma saída, fazer promoção é uma alternativa, mas não é a única. As pessoas têm outras opções, é preciso planejar aquele empreendimento que a pessoa pretende abrir, pesquisar o produto. Eu estou aqui, gente, com Josiana Ferreira, ela é analista do Sebrae. Dá umas dicas para a gente, Josiana, o que é preciso fazer? No começo eu sei que tudo é difícil para todo mundo. E se não está dando muito certo? Bom dia. Bom dia. Bem, promoção é só uma das coisas, né? A gente vê e a gente indica para as empresas que é necessário primeiro fazer o planejamento, como você bem falou, analisar as suas finanças para saber se está tudo ok, ver a questão da logística também, se consegue entregar o produto de forma correta, também preparar a sua equipe de vendas, fazer com que sua equipe de vendas esteja preparada e atenda, né, de forma correta o cliente, para o cliente chegar lá, fazer as compras e fidelizar esse cliente também, para que o cliente volte, né? Muito importante fidelizar cliente, principalmente quando a gente tem uma equipe de vendas, né? Aqui é uma representante na área de cosméticos que tem 80 consultoras, não só aqui em Goiânia, mas também em Condado, Itambé. Vocês dão treinamento para essas pessoas atenderem bem o cliente e as vendas aumentarem certamente. Bom dia. Bom dia. Sim, nós damos treinamento tanto dos produtos como de bom atendimento ao cliente. Temos um centro de distribuição aqui na cidade e oferecemos treinamentos gratuitos para todos os consultores e dirigentes da nossa empresa. Tá joia, parabéns por isso. Josiana, vamos caminhando comigo aqui enquanto a gente vai para lá. Deixa Everaldo passar para lá aqui. Pronto, gente. E quando eu falo desse movimento que o Sebrae está fazendo, ele inclui serviços também, não é só produtos que são vendidos, né? Vou passar bem no meio de um serviço aqui, que é esse aqui da clínica de exercício funcional, né? O espaço que eles têm, para ir lá para o outro lado da rua, Josiana, que é o espaço onde tem uma clínica. Essa clínica é uma clínica também que tem nesse mesmo espírito, né? Isso, ela é uma clínica daqui do município de Goiânia e aí ela tem serviços, né? Clínica médica e odontológica também. E aí a gente vai falar um pouquinho com ela para mostrar aí a diversidade das empresas de Goiânia. Deixa eu chamar ela aqui. Vem cá, Fernanda. Aí vocês resolveram abrir isso aqui porque a pessoa não precisa nem se deslocar daqui, né? O empreendimento que vocês abriram com gente da cidade, para o povo da cidade e cidades vizinhas. Circunvizinhas, realmente, Miri. Certo. E aí tem médico de que especialidades? Médico, cardiologista, pediatra. Na minha parte da odontologia trabalhamos com aparelhos ortodônticos, né? A especialidade é ortodontia, endodontia, que são os canais, e a parte de clínica geral. Podemos oferecer um serviço de qualidade e com um preço bastante acessível para a nossa região. Preço acessível, me dá um exemplo, uma consulta, quanto? Nós oferecemos um pacote de serviços, nosso foco é esse, mas atendemos particular também. E as consultas são a partir de R$80, R$100, é um preço bastante acessível para a população, né? E nós temos parceiro na cidade, nós valorizamos o comércio local. Certo. E falar nisso, muito obrigada, Fernanda. Doutor, muito obrigada também. Josiana, quando eles falam valorizar o comércio local, esse é o sentido de tudo que vocês estão fazendo hoje, né? Esse comprar do pequeno é valorizar o comércio local. Exatamente. O cerne, né, do movimento Compre do Pequeno é valorizar as micro e pequenas empresas, porque hoje é o dia delas, hoje é o dia do pequeno negócio. Então a gente comunica para a sociedade, compre dos negócios do seu bairro, compre dos negócios do seu município, porque eles são importantes, porque eles geram emprego, eles geram renda, porque eles dinamizam a economia, porque são mais de 90% dos negócios do Estado, porque geram mais de 48% dos empregos do Estado. Então, eles são muito importantes para a sociedade. Então, a gente fala da importância deles no dia de hoje e comemora. Muito obrigada, Josiana Ferreira, pelas explicações. Gente, isso está acontecendo aqui, mas também em 14 municípios pernambucanos. E por que hoje? Porque hoje é o dia do pequeno e do microempreendedor, do pequeno e do micronegócio, né, gente? E essa data é uma data instituída, inclusive, por lei. Essa data, 5 de outubro. Hoje, o dia inteiro, eles estão aqui em Goiânia, em outras cidades. E se você é daqui de Goiânia ou de cidades próximas, estamos na Praça Central, na Rua Manuel Borba, Rua de Comércio. Meire. Bom a gente se inspirar com a criatividade, né, Bianca? E depois do intervalo, uma operação da polícia para combater fraude em licitação e desvio de dinheiro público em Itamaracá. A gente também vai falar sobre alguns problemas que vão parar na justiça e prejudicam a convivência entre vizinhos. A gente traz os detalhes com Bruno Grubert. Meire, na maioria dos casos, negociar é o melhor caminho. Por isso, é importante quem tem uma ação desse tipo na justiça procurar a conciliação. A Semana Nacional de Conciliação é no mês que vem, mas para participar é preciso se inscrever agora. A gente explica como já aqui no Bom Dia. Agora vamos conversar com o Bruno Fontes, que está num condomínio onde quase não tem problema. Por quê, hein, Bruno? Qual é o segredo? Vai daí, bom dia para você.
Você falou, bom dia, você falou em negociar e é o que faz também o síndico daqui. Ele não deixa as pessoas, então, atrasarem essas contas. Ele liga logo, pergunta o que está acontecendo e consegue, claro, que o condomínio funcione de forma saudável. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui no bairro de Campo Grande. Mas agora eu vou chamar Rodrigo Raposo, porque o Náutico está fazendo bonito na Série B e tudo indica que vai subir. Rodrigo vai contar isso pra gente. Rodrigo. Oi, Bruno. Olha só, que situação legal a do Náutico, né? A gente vai falar também, além do Náutico, que estão definidos os grupos da Copa do Nordeste 2017. Claro que tem notícias do Sport, do Santa Cruz e justamente os lances do jogo contra o Bragantino. O Náutico venceu mais uma com direito a golaço e tá bem pertinho do G4, Meire. E tem mais, adolescentes ficaram enlouquecidos com a passagem por Pernambuco de uma estrela da internet, que agora vai fazer sucesso no cinema. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu, Kéfera Buchmann, vou estar no Bom Dia Pernambuco, então eu espero você para me assistir, não perde. A Polícia Federal prendeu no porto de Suape, na região metropolitana, 6 estrangeiros que viajavam clandestinamente em um navio. Em depoimento à Polícia Federal, os 6 albaneses contaram que embarcaram no navio de bandeira alemã, numa cidade portuária da França. Eles pretendiam entrar no Canadá, destino final do navio. Os albaneses foram ouvidos pela Polícia Federal e estão num hotel no Recife até que o procedimento de repatriação seja concluído. A escolta está sendo feita por seguranças de uma empresa privada. De acordo com a Polícia Federal, todas as despesas serão pagas pela empresa responsável pelo navio. E a Polícia Civil e o Ministério Público de Pernambuco fazem, neste momento, uma operação para combater fraudes em licitações e desvio de dinheiro público no município de Itamaracá, na região metropolitana. Na operação estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada a prestar depoimento. As pessoas que vão prestar depoimento e os materiais apreendidos serão encaminhados para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, o DEPATRE, no bairro de Afogados, no Recife. Quando uma pessoa deixa de pagar uma conta, recebe cobrança e quem fica sem receber o dinheiro pode recorrer à justiça. Há 6 meses começou a valer o novo Código de Processo Civil e uma das mudanças mexe diretamente com a vida de quem mora em condomínio. Quem atrasa, por exemplo, a taxa mensal, mesmo que por um mês, pode ser cobrado na justiça. Esse é o assunto da nossa conversa agora com o repórter Bruno Fontes. A gente até quer saber se os síndicos e administradoras aí de condomínio têm buscado logo essa alternativa para acabar com a inadimplência ou eles têm tentado negociar. Vão logo para o código ou vão negociar, Bruno? Eles vão logo negociar. Oi, Meire, bom dia. Veja só, nós estamos aqui no bairro de Campo Grande e é isso que acontece, é um exemplo muito bom que acontece aqui nesse condomínio, que é o conjunto Almirante Barroso, que o Luiz Silva, ele é o síndico. Antes de procurar a justiça, ele conversa individualmente se a pessoa está devendo e ele diz que mensalmente faz um controle de gastos e antes de assumir, você disse que teve uma conversa, existiam alguns problemas aqui no condomínio e você conseguiu convencer esses moradores para que todos ficassem regulares aqui com os pagamentos. O que foi que você fez? Bom dia. Bom dia, Bruno. Quando eu assumi aqui o condomínio, a primeira coisa que eu fiz uma assembleia, né? Convoquei todos os condôminos e fiz um planejamento. Nesse planejamento a gente viu as prioridades, o que existia de maior necessidade a ser feito e a gente colocou isso no papel para executar. Tá certo? Tomamos a atitude de executar as obras que eram necessárias, porque a gente tinha aqui há muitos anos que não se fazia nada nesse condomínio. E que serviço você fez aqui? Troquei quase todo o piso de lajota, eu fiz impermeabilização da laje superior dos 2 blocos, eu troquei telhado, eu fiz... as portas do condomínio estavam... E para isso você falou então que era preciso que todo mundo pagasse? Todo mundo pagar. E taxa extra.
só teria condições de fazer através de taxa extra, tá certo? E fizemos taxa extra, até hoje nós pagamos taxa extra. Tinha um problema aqui no prédio que era a revitalização da fachada, era a fachada do prédio, o prédio estava muito estragado. Colocamos isso no planejamento para iniciar agora no final de setembro. Iniciamos esses serviços, correto? Quase todo mundo está pagando isso aí, é uma taxa extra alta. No início não se acreditava que se fizesse porque o momento era um momento de crise, mas eu conversando com as pessoas, acreditando, com entusiasmo, levando as pessoas que era necessário, porque a gente ia valorizar o nosso patrimônio, e hoje a gente está executando essa obra, ou seja, fizemos praticamente quase tudo que era para ser feito e continuamos a fazer. Eles acreditaram. E outra coisa, uma das coisas aqui que a gente fez, que eu acredito que o sucesso também é esse, é que nós implantamos no condomínio um sistema que é um supercash, que é o controle direto com o banco, correto? Então eu tenho um acompanhamento diariamente de quem paga e quem não paga, ou seja, você não pagou na data, eu já verifico que você não pagou, eu já ligo para a pessoa, olha, eu não estou visualizando o seu pagamento, foi que houve. Aí a pessoa, quer dizer, então eu tenho um controle total disso aí, entendeu? Fica aqui, Luiz, você é uma exceção, você está conseguindo, mas eu quero saber de Dr. Augusto Duque, ele é advogado, ele faz consultoria para 8 condomínios, é uma exceção, essa crise financeira dificultou também o pagamento das taxas de condomínio. Bom dia. Bom dia, demais. Hoje nós temos aí condomínio com até inadimplência de 30% a 40%, uma coisa que prejudica bastante a administração. Sobre a entrada do novo Código de Processo Civil, houve uma mudança muito grande no procedimento, porque a lei é de 1964. Antes, no despacho inicial do juiz, era necessário uma audiência. Às vezes essa audiência era meses, até de 1 ano a primeira audiência, que nunca era eficaz. Hoje, no despacho inicial do juiz, são 3 dias para pagar sob pena de penhora, que a penhora pode ser, inclusive, o imóvel. Doutor Augusto, muita gente ligando para a nossa redação e querendo saber sobre dívidas antigas, antes desse código, da mudança no Código de Processo Civil, que foi há 6 meses, no mês de março. Vamos dizer, essa dívida antiga agora ela vai ter que ser paga de acordo com esse novo Código do Processo Civil? Se a ação for interposta agora, ela só pode cobrar até 5 anos de débitos anteriores. É pelo novo Código. Se a ação já estiver em curso, que tem que ter uma decisão judicial, que passa a ser um título judicial, aí tem que ser pelo Código anterior. O título judicial tem a eficácia que hoje nós temos no título extrajudicial, que é a execução. Então, anteriormente, esperava-se a decisão judicial para poder executar. Hoje não. Hoje a gente já inicia o procedimento com a execução. Se um morador, por exemplo, está inadimplente, muitas taxas, ele vende esse apartamento, vem para cá morar um novo morador, quem é que vai assumir então essa dívida? Bem, o débito de condomínio ele é vinculado ao imóvel. Então, se o novo adquirente ele assume o débito, subroga para o novo comprador. Agora, para que faça a transação no cartório, tem que ter a taxa de condomínio quitada. Senão, ele não vai poder transferir o imóvel. Então, ele tem que assumir. Tem que assumir. Quem compra tem que verificar os débitos condominais, para não ter problema. A gente agradece muito ao Augusto Duque, advogado, e a Luiz Silva, que ele consegue aqui administrar, está muito alegre e ele disse que vai fazer, então, outras melhorias. A gente sabe, não é, Meire? Porque viver num edifício, num prédio, viver coletivamente, tem que respeitar e existem essas taxas que é para o bem, então, de todo o condomínio. Voltamos ao estúdio. Se é difícil manter as taxas em dia dentro de casa, imagina num condomínio, né? Parabéns aí pelo exemplo de sucesso. A gente vai seguir com outro assunto que envolve quem mora em prédio e também em casa. Ter problema com o vizinho é um tormento, né, não? O desentendimento pode começar por causa de um animal de estimação, um som alto numa festa, ou até mesmo ser causado por um problema na estrutura da casa, como um vazamento. E algumas situações ficam tão sérias que vão parar na justiça. E aí a gente vai voltar a conversar com o Bruno Grubert, que está no Fórum do Recife, até para saber o que é que costuma chegar e como casos, né, de justiça. Barulho, Bruno, ou problema com um animal de estimação, qual é o mais recorrente? Tudo isso, viu, Meire? Pode parecer que são problemas que são resolvidos ali numa conversa com o vizinho, mas às vezes até um cachorro que late demais
incomoda o vizinho de tal forma que isso vai parar na justiça e o juiz é que precisa resolver. Vou voltar a conversar com o doutor Eric, porque a gente está falando da semana de conciliação e alguns casos desses chegam lá nessa mesa de negociação para conciliação, né, doutor? Quais são os casos mais comuns? Foi a pergunta que Meire fez para a gente. Os mais comuns, infiltração, problema com garagem, som alto, todas as desavenças terminam chegando na justiça. E aí a melhor solução é conciliar, porque aí além de você resolver aquele problema específico, você pacifica a sociedade. Agora, doutor, pode ser também que a pessoa que está vendo a gente fala assim, eu não vou conciliar porque eu não quero fazer uma negociação e eu acho que é mais vantagem para mim esperar que o juiz decida porque ele vai decidir um valor maior ou porque ele vai decidir a meu favor. Isso existe mesmo? É mais vantajoso esperar o juiz decidir do que entrar num acordo e ceder um pouquinho para conseguir resolver mais rápido esse problema? Tem a vantagem da conciliação que você antecipa o julgamento. Então você já põe fim àquele litígio, aquele processo que poderia demorar anos tramitando. E você conciliando, você vai ser ouvido, a outra parte também vai ser intermediado por uma pessoa específica, neutra, que vai tentar ajudar na conciliação. Então normalmente se chega a um acordo e tem que ser bom para as duas partes e com o acordo termina solucionando um litígio e outros que pudessem ocorrer por conta da pacificação. Isso aqui seria interessante. Quando a gente fala sobre conciliação de problemas de condomínio e com vizinhos que foram parar na justiça, a gente não está falando só de casos que pedem um pagamento de indenização em dinheiro. Outros casos que não envolvem dinheiro também podem chegar nessa conciliação. Pode. A conciliação ela é feita para todo o processo que está na justiça. Então agora com o novo Código de Processo Civil, qualquer processo que dê entrada, então tem que marcar obrigatoriamente uma audiência tentativa de conciliação. Havendo, encerra o processo naquela fase. Se não, prossegue com audiência, com instrução, até que o juiz decida. Doutor, nesse ano a semana de conciliação é só mês que vem, né? Mas tem que fazer a inscrição agora. Como é que faz? Quem é que pode fazer a inscrição? Certo. Primeiro, os magistrados, nossos colegas, eles devem se inscrever. E a população, quem tem algum processo na Justiça em todo o Estado, pode se inscrever através do site do Tribunal de Justiça. Ok, aí mesmo que não tiver advogado, vai lá e faz a inscrição. Faz a inscrição e aí vai ser analisado. Você se inscreve, que é o www.tjpe.jus.br, no link da Semana Nacional de Conciliação. Lá você bota o nome do processo, o nome da parte adversa e vai mandar esse e-mail para a gente. Lá a gente vai analisar o juiz da causa e vai ver a possibilidade de conciliação, porque nem todos os casos é possível. Havendo possibilidade, será notificado através de uma carta e de um e-mail avisando o dia e horário da audiência. Tá ok, doutor. Muito obrigado pelas informações. Boa semana de conciliação para vocês. E só lembrando, a semana de conciliação é do dia 21 até o dia 25 de novembro. Mas quanto mais cedo você se inscrever pelo site do Tribunal de Justiça, melhor, porque aí a sua audiência de conciliação já será marcada. Voltamos ao estúdio. Hora de falar de futebol. Está aqui Rodrigo para dar todos os detalhes. Estão definidos aí os grupos, né, da Copa do Nordeste 2017, Rodrigo? Já definidos os grupos, né, Meire? Tudo organizado já para essa competição. 20 equipes divididas em 5 grupos. Os campeões e mais os 3 melhores, segundo os colocados, seguem aí numa briga para uma vaga na Copa Sul-Americana, é o mesmo regulamento do ano passado. George Guilherme acompanhou o sorteio lá em João Pessoa. Chega agora com as informações para a gente. Os pernambucanos já conhecem o caminho aí no começo da Copa do Nordeste 2017. E já temos clássico logo na primeira fase do Nordestão do ano que vem. No Grupo A, Santa Cruz e Náutico vão jogar contra o Campinense e um segundo representante do Ceará que ainda vai ser decidido, pois o Uniclinic, que era o dono da vaga, desistiu de participar da competição. Então no Grupo A já tem clássico pernambucano, Santa Cruz, Náutico, Campinense e mais um time do Ceará. O Sport está ali no Grupo C com Sampaio Correia, River e o Juazeirense da Bahia. Um grupo onde o Sport vai viajar um monte para participar nesta primeira fase da Copa do Nordeste. Vamos saber agora o que os representantes dos clubes de Pernambuco acharam aí do sorteio na primeira fase do Nordestão. É o grupo da morte, né? Um grupo difícil, muito competitivo. E até pelo formato da competição, onde só os 3 melhores segundo colocados passam. Então você tem uma chance de ter um equilíbrio maior nesse grupo. Realmente é um grupo difícil, né?
o Santa campeão, o Campinense vice-campeão da Copa do Nordeste. Então é um grupo realmente muito difícil. O Sport sempre procura vir forte, mas em 2017, particularmente, o Sport irá muito forte, porque essa é uma competição muito importante para o clube. Aí, vamos ver então como é que ficaram os grupos, né, do Nordestão. Dá uma olhada aí com a gente. O grupo A tem Náutico, Santa Cruz, Campinense e um segundo representante do Ceará, que pode ser o Ceará, apesar dos pernambucanos serem contra isso aí, vão brigar na justiça. Grupo B, Bahia, Fortaleza, Motoclube e Altos do Piauí. Grupo C tem Sport, Sampaio, River do Piauí, Juazeirense. No grupo D, ABC, CRB, CSA e Itabaiana. No grupo E, Vitória, América de Natal, Botafogo da Paraíba e o Sergipe. São os 5 grupos da Copa do Nordeste. E alguns jogadores do Santa foram acompanhar o sorteio aí do Nordestão. Entre eles, o atacante Keno, que é notícia no Globoesporte.com/PE. Santos faz proposta por Keno e quer assinar pré-contrato nesta semana. O Peixe ofereceu 3 milhões ao São José do Rio Grande do Sul por 60% dos direitos econômicos do jogador. O clube paulista quer firmar um pré-contrato para evitar a concorrência de 2 clubes de Portugal, o Sporting e também o Porto, e sondaram o atleta. E olha só o que o Keno falou sobre essa situação e também a situação dele com o Santa Cruz ontem à noite na festa do Nordestão. De 0 a 10, qual é a chance de você jogar, você acha? De 0 a 10? 8, 9. Então o torcedor do Santa pode ficar otimista, né? Pode, cara. Sou jogador do Santa Cruz hoje e tenho que trabalhar pro Santa Cruz. Será, hein? Será, Rodrigo? Vamos esperar, né? Você confere aqui com a gente, claro. Vamos falar do Leão, né? O Sport joga hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro. Tem a Série A para o Leão, né? Recebe o São Paulo às 9h45 da noite na Ilha do Retiro. E o Leão precisa de uma vitória para se afastar daquela zona perigosa ali, a zona de rebaixamento. Não parece, mas é como se fosse uma decisão. Precisamos confirmar os 3 pontos aqui. Sport e São Paulo vale demais para os rubro-negros que estão perigosamente próximos da zona do rebaixamento. Em 15º lugar, 33 pontos, a 2 do Figueirense, primeiro no Z4. Só um caminho mantém o Sport longe da zona do rebaixamento, a vitória. Para isso, os rubro-negros esperam contar com sintonia entre o campo e as arquibancadas. Participação do nosso torcedor. Nós precisamos do apoio da torcida nesse momento. Oswaldo de Oliveira não vai ter Ruiz. Com isso, mantém Rogério isolado lá na frente. Rodney Wallace está fora com a seleção costarriquenha. E René assume a lateral esquerda. Só vencer interessa e o time precisa manter a pegada. E não vacilar como tem acontecido no segundo tempo dos últimos jogos. Há uma oscilação nesse sentido, né? É claro que para nós levarmos esse número de gols, nós temos também cometido erros que nós não poderíamos cometer. Se acertar para continuar no caminho certo, longe da degola, bater o São Paulo pode ser determinante para isso. É um adversário gigantesco que nós temos pela frente, mas que nós vamos fazer muita força para tentar vencer e somar 3 pontos. Pois é, e pela Série B o Náutico parece que está voando com o Givanildo, né? É outro time, né? Nossa Mudou Senhora. Impressionantemente, o Náutico está muito melhor. O Timbu ganhou a 4ª partida seguida, já são 6 jogos sem derrota. Desta vez o Alvirrubro venceu o Bragantino fora de casa com um golaço, como você vai acompanhar agora com a gente nos lances da partida de ontem em Bragança Paulista. Olha aí, ó, o chute do Rony para a defesa do goleiro da equipe do Bragantino. Léo Jaime bateu ali cruzado e quase que o Watson consegue, né? Perdeu uma chance. O Alain Mineiro na cobrança de falta. A bola chegou difícil ali para o Júlio César, que conseguiu desviar. Vinícius fez boa jogada, tabelou com o Rodrigo Souza, bateu a bola para fora, lance perigoso ali. Agora o Léo Jaime pelo Bragantino no cruzamento. Júlio César do outro lado deu um tapa ali para colocar para escanteio. Marco Antônio na cobrança de falta, a bola passou ali perto do gol. Outra chance do Bragantino com o André Rocha, cobrando falta também perto do gol do Júlio César. O jogo não foi tão bom tecnicamente, mas importante para o Náutico conseguir o resultado, né? No segundo tempo, cruzamento do Watson, o Náutico tentou tirar ali, o Júlio César foi quem afastou o perigo de vez. Mais um cruzamento agora do Joase e o Renan Rocha, o goleiro do Bragantino, mandou a escanteio. Depois da cobrança, o Bergson tentou ainda, ó, de bicicleta.
só que a bola terminou passando por cima, foi para fora. Daniel levantou na área ali, Claudinho chegou lá na linha de fundo, Júlio César conseguiu evitar que ela chegasse à primeira área, a pequena área. E daí o gol do Marco Antônio, bela cobrança no lado do goleiro, um pedido inclusive do goleiro reserva, Rodolfo, que deu um grito para ele, ó, bate do lado do goleiro, ele foi, bateu e fez o gol. Ali não dava pro goleiro não, viu? Mesmo estando daquele lado foi muito difícil. 1-0 para o Náutico, belo resultado. E o Marco Antônio, autor desse gol aí do Timbu, falou da importância de vencer esse jogo fora de casa. A gente tinha conversado que depois de uma grande partida que a gente fez semana passada, no jogo passado, aliás, contra o Vasco, a gente tinha que pontuar fora. Então é bom porque time que sobe tem que ganhar fora e a gente entra de vez nessa briga. Vamos ver como é que ficou a classificação, né? O torcedor do Náutico está ansioso aí. Faltam 9 rodadas para o final. O Atlético Goianiense venceu o CRB fora de casa, bom resultado para o Náutico, chegou à liderança. O Vasco perdeu fora de casa para o Paysandu, tem 51 agora. O Avaí venceu, chegou a 48. E o Londrina também venceu 48. O Náutico é o quinto agora com 45, depois Brasil de Pelotas e Bahia. Na sequência, o Náutico tem o Brasil de Pelotas na Arena de Pernambuco, sexta-feira, e depois pega o Ceará também na Arena de Pernambuco. E aí, Meire, isso aí vai ser um fator decisivo para o Náutico. Faltando 9 rodadas para o fim da competição, você ter 2 partidas em casa na sequência. Importante, né? Importante para vencer, entrar no G4 e depois outro jogo para tentar mais uma vitória e se firmar lá entre os 4 melhores da Série B. Para terminar mais tranquilo o ano, fase, né, do Náutico. Já pensou, hein? Podendo voltar à Série A, muito bacana, né? E o Givanildo, né? Claro. 6 acessos na carreira, pode chegar ao 7º. É pé quente mesmo. Pé quente, a gente fica acompanhando. Bom dia, meu amigo. Até amanhã, viu? Bom dia, Meire. Bom dia. Olha, ela é sinônimo de sucesso. Tem 23 anos, milhares de seguidores na internet, 2 livros publicados que viraram mania entre os adolescentes. Kéfera levou uma multidão eufórica aos cinemas do Shopping Guararapes, em Jaboatão, na pré-estreia em Pernambuco do filme É Fada. A entrada do cinema lembrava a de uma casa de shows. Tinha fã com cartaz e gritos ensaiados. Em alguns momentos, parecia também uma biblioteca. Adolescentes concentrados no livro da escritora favorita. É que a atriz em cartaz neste cinema tem 2 livros publicados, é famosa na internet e também canta. Todo esse alvoroço foi para assistir à pré-estreia de Kéfera Bookman no filme É Fada. Na internet ela tem 9 milhões de seguidores, muitos estão aqui em Pernambuco. E nessa noite de estreia, os que não tiveram a oportunidade de chegar perto de Kéfera aproveitaram a foto de divulgação do filme. Júlia foi uma delas. Está suficiente essa aproximação? Ah, sim. O importante é que eu esteja perto dela na foto, tenho uma foto com ela aqui, né? O importante é esse por mim. Cada um tem um motivo para admirar a estreante da telona de 23 anos. Eu já fui gordinha também, ela também já foi gordinha, já sofreu bullying na escola com isso, tudo mais. A loucura dela com a gente, a loucura dela, tipo, falando tudo. Eu me apaixonei por ela, por isso, pela loucura mesmo, ser bem louca, bem radical, assim. 2.400 pessoas foram ao cinema do Shopping Guararapes, em Jaboatão. As 12 salas exibiram o mesmo filme, É Fada. Kéfera faz a fada e veio à pré-estreia apresentar o filme e agradecer o carinho dos fãs. Ela visitou todas as salas de cinema. Muito obrigada por terem disponibilizado Desde os 15 anos eu já faço teatro, então esse era o meu sonho de infância. Eu já passei por várias peças, não é meu primeiro papel no cinema. Agora em outubro, inclusive, lança um outro filme que eu fiz há 2 anos atrás, lá em Curitiba ainda. Então, eu trabalhei bastante para isso, assim, a internet foi uma porta de entrada para que eu conseguisse estar atingindo a quantidade de gente que eu estou atingindo finalmente agora, sim, fazendo o que eu quero, que é atuar, finalmente fazendo o filme, É Fada, é uma realização, um sonho, nossa, eu nem acredito, então estou muito realizada. O filme conta a história de uma fada que tenta ajudar a adolescente Júlia, mas só faz trapalhada. Oi! Gente, explica quem eu sou. Você é uma estranha na minha casa, vai embora! Sou uma fada, sou uma fada!
A estreia do filme É Fada esta quinta-feira nos cinemas da região metropolitana. Só me vê quem eu quero que me veja. Você não sabe o que eu passei pra conseguir isso daí. Eu cresci, diminuí, cresci, diminuí, cresci, diminuí. Vamos mostrar mais um pouco dessa euforia para ver Kéfera. Olha só, gente, a emoção, a alegria dos fãs, né? A gente lembra que o filme É Fada tem estreia prevista para esta quinta-feira nos cinemas. E com essa imagem a gente deseja tudo de bom para você. Bom dia e até amanhã.